Graça e paz da parte do Senhor, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje é dia 21 de outubro, quinta-feira da 29ª semana do tempo comum. Deus te abençoe poderosamente. Todos os dias de segunda a sábado, 8 horas da manhã, nós temos esse momento especial do Evangelho do Dia, onde nós meditamos no lecionário comum. Lecionário comum que foi criado no final dos anos 60, início dos anos 70, onde meditamos no Evangelho do Senhor. Então seja bem-vindo, ler, ouvir, meditar no Evangelho do Senhor. Nós estamos na 29ª semana do tempo comum. O tempo comum é a escola do Senhor Jesus. No tempo comum, todos os domingos é Páscoa, onde celebramos a ressurreição de Cristo. Hoje é quinta-feira, dia 21 de outubro, quinta-feira da 29ª semana do tempo comum. Deus te abençoe em nome de Jesus. Oremos. Senhor, muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu e por esse santo dia na tua presença. Que alegria, Pai, poder meditar no Evangelho do Senhor. Que alegria poder ouvir a tua voz e glorificar o teu nome. Deus, continue conosco, guarda a nossa vida, abençoe o nosso ministério, Pai, nossa vida, nossa família, e que esse dia seja totalmente abençoado por ti. Em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos e bem-vindas, você que está no Facebook ao vivo, Facebook Edson Cortar Sardinha. Você que está assistindo depois, num outro horário, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, Deus te abençoe. Seja bem-vindo você que está ao vivo, como o pastor José Mauro, Renata Roque, Tereza Pereira, Agar, tantas pessoas maravilhosas. Walter e Sônia Galdino, a Nancy, Márcia Valéria, Angelita Carvalho, Joel Moreira lá de Mauá, e tanta gente bonita com a gente. Elonede, Ana Beatriz de Petrópolis, Ione Costa, que maravilha, hein? Glória a Deus pela vida de vocês. Que bênção. Que presente de Deus está com você essa manhã. Amém? Nosso irmão Zé Melo, Marli Melo, todos vocês são presentes do Senhor na nossa vida. Amém? Vamos então ler o Evangelho de hoje. Não é? Alguém diz assim, pastor, esse Evangelho não combina com o Senhor Jesus. Que eu ouvi falar na infância, que eu ouço falar em muitos lugares, Olha aí, Adriano, Deus te abençoe, Adriano. Esse evangelho não combina, É um evangelho que nem se prega, Eu nunca vi, mas nunca vi pessoas que ministram para família, para casais, pregar esse texto. Parece que esse texto não combina com o Senhor Jesus. Então é esse evangelho que nós precisamos conhecer, porque é o evangelho que está na palavra. Amém? Não é o evangelho inventado pelas pessoas. Então vamos ler com carinho. Evangelho de Lucas 12, 49 a 53. Irmão Gessé, irmã Carmen. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Não existe mas existe um batismo pelo qual tenho que passar. E como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam
que eu vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra tão santa, tão especial, que o Senhor fala aos nossos corações. Como precisamos aprender contigo, Pai. Muito obrigado. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus, Gabriela. Graças a Deus, irmãos e irmãs. Queridos, esse evangelho é aquele evangelho difícil de ser degustado pelas pessoas que não nasceram de novo. Como eu disse, as pessoas não pregam esse evangelho. Quem ministra para famílias, para casais, não tem coragem de pregar esse evangelho, né? Porque esse evangelho não fala de um sonho, fala de uma realidade. Uma realidade que muitas famílias estão vivendo. Uma realidade muito forte e dolorosa. Nós preferimos ficar com outras passagens. Por exemplo, aqui Jesus diz para todos. Paulo, em Filipenses 6:16, em Atos 16, ele está na cidade de Filipos e ele diz para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então nós preferimos pegar essa palavra que Paulo falou ao carcereiro e aplicar na nossa vida, do que pegar essa palavra de Jesus e aplicar na nossa vida. Sendo que a palavra que Paulo deu foi direcionada a uma pessoa, podemos trazer como promessa para nós, né? E essa palavra aqui foi aplicada a todos os discípulos e discípulas, né? Mas geralmente as pessoas vão escolhendo o que elas querem ouvir, não é isso? Aqueles que ministram para casais, para família, não vão pregar um texto desse. Não é um texto mentiroso, é um texto real, doloroso, né? E é interessante quando a gente vê essa palavra sendo aplicada na vida dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos. Vocês vão ver isso, né? Então Jesus diz assim, olha, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho que passar, e como me angustia até que o mesmo se cumpra. Então Jesus diz, olha, eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como eu gostaria que já estivesse aceso. Mas antes de lançar esse fogo sobre a terra, ele terá que passar por um batismo e se sente angustiado por esse batismo. Que batismo é esse, querido? A morte e a paixão do Senhor. Alguém diz, pastor, esse fogo aqui é o fogo do Espírito que o Senhor veio lançar sobre a terra, não é? Só que tem, querido, no contexto, não trata disso, né? Na Bíblia Sagrada, o fogo, ele pode ser usado como elemento de punição, de condenação eterna,
de purificação, não é? E também o fogo do Espírito. Agora, nas pregações de João, né, sobre a vinda do fogo, aquele que vai batizar com fogo, em Atos Apóstolos, refere-se ao batismo com o Espírito Santo. Na pregação de João, refere-se ao juízo final. Irmãos e irmãs, nós sabemos que os céus e a terra passarão. Nós sabemos que Deus fará um novo céu e uma nova terra. Nós sabemos disso. Nós sabemos que todo esse mundo criado será destruído pelo Senhor após o arrebatamento da igreja. Nós sabemos que tudo que nós vemos, irá passar, irá ser destruído pelo fogo, não é? E Jesus fala: eu vim para lançar fogo sobre a terra, não é? Graças a Deus que o Senhor tem derramado o Espírito Santo em todos os países. O fogo do Espírito Santo tem vindo. Mas nesse contexto fala-se de juízo, de julgamento, de punição. Por isso, querido, que nós vivemos neste mundo, mas o nosso coração não pode estar no mundo. Nós podemos comprar uma geladeira, podemos comprar um carro, podemos fazer uma viagem, mas o nosso coração não pode estar ali. Nosso coração tem que estar no reino de Deus, porque tudo que você vê vai passar. Tudo. Não é? Por isso, tudo que eu coloco no meu coração que não é Deus se transforma em idolatria. Tudo que eu coloco no meu coração que não é Deus se transforma em idolatria. Que você tenha muito dinheiro no teu bolso, no banco, para abençoar a tua família, abençoar a tua igreja, abençoar o próximo. Você tenha muito dinheiro para abrir uma empresa e dar muitas portas de emprego para famílias. Amém? Mas que nenhum centavo entre no seu coração. Porque aí ele se transforma em avareza. Então, amado, eu posso ter avareza com relação ao dinheiro, com relação aos bens, com relação ao chaveiro, com relação ao que for. Não é? Existe a palavra colecionadores. Pessoas que gastam fortunas para colecionar coisas que para nós é inútil. Coisas inúteis, mas que para eles tem muito valor, mas não tem real valor. Não é? Não tem real valor. E aí, os colecionadores levam para o coração todos aqueles bens que ele possui, seja um bem com valor ou sem valor, com valor simbólico, afetivo, ou nenhum valor financeiro. E a pessoa coloca toda a sua esperança naquilo, e aí, querido, tudo vai ser queimado. Tudo. Jesus falou assim: eu vim lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Não é? Por mais bonito que esse texto possa se referir à vinda do Espírito, é um texto que fala do julgamento. O contexto está aí, julgamento. Lembra, nos versículos anteriores, olha, vigia, vocês não sabem a hora que o filho virá, né? Aquele que muito recebeu, muito será cobrado. E agora Jesus fala: eu vim para lançar fogo na terra. E o Senhor diz assim: mas existe um batismo
pelo qual tenho que passar. E como me angustio até que o mesmo se cumpra. Né? Tem um batismo que eu tenho que passar e eu me angustio até que o mesmo se cumpra. Jesus, sabendo do seu batismo na cruz, né, quando ele fala de cálice, cálice é a paixão, o sofrimento, o batismo é a morte na cruz. Quando ele fala do cálice do batismo, ele diz, olha, como me angustio até que o mesmo se cumpra. Não é? O sofrimento de Jesus não foi quando ele estava pendurado na cruz, ou quando ele estava carregando a cruz, ou quando ele estava no jardim de Getsêmani, ou sendo agredido pelo sinédrio ou pelos soldados romanos no Pelourinho. Não. O sofrimento de Jesus começou desde o momento da consciência que ele teria um batismo para ser batizado. Ou seja, Jesus estava curando, estava abençoando, mas estava angustiado pelo batismo que teria que passar. Né? A cruz não foi prazerosa para o Senhor Jesus. Foi uma necessidade para a nossa salvação, mas que trouxe dor, tristeza e sofrimento no Senhor Jesus. Ele diz, olha, eu vim lançar fogo na terra, mas existe um batismo pelo qual eu tenho que ser batizado. Primeiro Jesus veio para esse batismo de dor e de cruz. Em breve ele voltará para lançar fogo sobre a terra. Aí Jesus diz assim, queridos, vocês pensam que eu vim dar paz à terra? Ué, mas ele não é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz? Né? Mas eu quero que vocês percebam o que os anjos, né? A milícia celestial, canta em Bet-Sarru. Bet-Sarru é o campo dos pastores. Né? É uma cidadezinha próxima de Belém, que significa Bet-Sarru, campo dos pastores. Depois que o anjo fala, que trouxe novas de grande alegria, a milícia celestial canta assim, glória a Deus nas alturas e paz na terra a quem Ele quer bem. Não é os homens de boa vontade, isso é uma tradução mentirosa, apócrifa. Não é? A tradução correta é glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, a quem Ele escolheu, a quem Ele determinou. Jesus veio paz sobre a terra. Aqueles a quem Ele quer bem, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que vive o Evangelho, Ele alcança paz na terra, no seu coração. Agora, várias vezes, por ele ter aceitado Jesus, ele não alcança paz dentro do seu lar. Amado, eu encontrei em 2017, eu e Marisa, no Egito, num retiro que nós participamos, uma jordaniana que foi expulsa de casa e teve que perder os 2 filhos, que depois foram colocados para serem vendidos, mas a igreja do Egito comprou e entregou de novo à mãe,
porque ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Até ela aceitar Jesus, existia uma harmonia. Ela, o esposo e as duas crianças. Quando ela aceitou Jesus, a paz, essa paz do mundo, terminou. Eu lembro um grande amigo meu, ele infartou com 50 anos, parece, faleceu. Mas quando ele era jovem, com 25 anos, uns 23 anos, eu tinha 15 na época, e ele foi à igreja batista e aceitou Jesus. Tinha um filhinho de 2 anos. Quando ele chegou em casa todo feliz, esposo, eu aceitei Jesus. Ela falou assim, eu me casei com um homem normal, não com um crente. Pode pegar tua roupa e ir embora. Perdeu o casamento. Cadê a paz? Então, amados irmãos e irmãs, olha para Atos dos Apóstolos. A sinagoga que Estevão participava era uma sinagoga helênica. Helênicas são os judeus que moravam, que nasceram fora da Palestina. Uma sinagoga helênica. Existia paz. Até que Estevão é acusado por ter aceitado Jesus. Ele é apresentado ao Sinédrio. Ele prega a palavra de Deus. Acabou a paz. Ele é apedrejado até a morte. Ele tem paz. O ambiente não. Eles vão apedrejando ele. Eles levam para fora do portão. Até hoje tem o portão das ovelhas. Ou portões dos leões. Ou portões de São Estevão. 3 nomes. Eles levam a Estevão para esse portão, desce uma rampa, vai até o outro lado do Getsêmani e apedrejam ele até a morte. É muito simbólico quando você vai no Getsêmani, do outro lado, do Vale do Cedron, do outro lado, está a igreja do Getsêmani, o local onde Jesus sofre em oração. E do outro lado do Cedron está o mosteiro ortodoxo de São Estevão, onde Estevão foi apedrejado até a morte. Ele seguiu o mestre, Do outro lado está o mestre, ajoelhado, sofrendo, suando sangue. E do lado de cá, anos depois, estará Estevão, não ajoelhado numa pedra, mas recebendo pedrada até a morte. Então, irmãos e irmãs, a vida dele era tranquila. Paulo, cidadão romano, um homem com muita autoridade em Jerusalém, um grande fariseu da tribo de Benjamim, que aprendeu aos pés de Gamaliel, que era uma escola rabínica de uma linha liberal, onde ele aprendeu não apenas o judaísmo, mas as histórias gregas, Platão, tudo. Paulo tinha uma vida maravilhosa, rica, próspera, uma paz na sua nação. Quando ele aceita Jesus, qual a promessa que ele recebe? Você vai ver o quanto você vai ter que sofrer pelo Evangelho. Não tem mais paz. Então, amado, essa é a paz que o mundo dá. A paz que Jesus dá é a paz interior, ela é na alma. Então Jesus diz assim, olha, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, eu vim trazer divisão. Mas Jesus não traz união? Ele traz divisão. Por exemplo, você é casada com um homem avarento e você aceita Jesus como Senhor e Salvador. E você agora, todo mês, deseja cumprir o preceito da palavra, entregando o seu dízimo. O homem avarento,
vai fazer com que você sofra muito, para que você não entregue o teu dízimo. Eu conheço centenas de histórias assim, não é? O homem aceita Jesus como Senhor e Salvador e a mulher não. E ele deseja ir à escola dominical, assistir o culto de manhã e fazer o culto de celebração à noite, que já é segunda-feira, né? Então nós fazemos o culto de domingo e depois o culto da segunda. Ao pôr do sol já é segunda. São 2 dias, né? Parece que é um só, mas são 2, liturgicamente falando. Então vou no culto do domingo e vou no culto do início da segunda-feira, né? No domingo à noite. A esposa fala assim, não, agora não. Você é fanático. Eu não me casei com um fanático. Enquanto ela não aceitar Jesus, e se ela não aceitar Jesus, você vai ter uma divisão para sempre no casamento. Não é? Você vai orar ao Senhor, Deus é poderoso para salvar o teu cônjuge, mas a salvação não é apenas fruto da tua oração, é fruto da decisão da outra pessoa também. Senão, estaria quebrando o livre-arbítrio. Então a pessoa deve, por ela mesma, reconhecer Jesus e aceitar Jesus. Não é? Os irmãos de linha presbiteriana vão dizer claramente, dentro de uma casa, tem pessoas que são predestinadas para a salvação e outras não. Os irmãos de linha metodista, não é, vão dizer, olha, todos naquela casa terão a oportunidade de aceitar Jesus. Nem todos aceitarão. Logo haverá uma divisão. Então Jesus diz assim, olha, vocês, pelo contrário, vim trazer divisão. Porque quando você se converte, você não aceita mais as convicções do mundo. Você não aceita mais as conveniências do mundo ou as convenções do mundo. Aquilo que o mundo aceita. Você não aceita mais. Não é? Eu lembro de uma moça que teve um encontro com Jesus e ela não aceitou mais praticar o swing, que é o acasalamento grupal. Ela não aceitou, não, isso não serve para a minha vida mais. Ela perdeu o casamento. Não é? Então, amado, quando você aceita Jesus, você vira chato. Bem, se for esse sentido, sim, você vira um chato. Porque você não vai aceitar o que as pessoas aceitam. Poxa, mas bebe um pouco com a gente essa cerveja? Não. Eu tenho um voto de não beber nada que tenha bebida alcoólica. Nós metodistas, nós temos esse voto, né? Nada que tenha álcool etílico nós podemos tomar. É um voto que nós temos. Mas as pessoas não respeitam nossos votos. Ainda mais a família. Eu lembro de um caso do homem que quebrou o rádio da mulher porque ela está ouvindo louvores a Deus o dia inteiro. Né? Ela quis ouvir louvores e falou, não, aqui não se ouve louvores. E o homem maligno, adâmico, satânico, diabólico, infernal, quebrou o aparelho de som da mulher. Então Jesus fala, querido, não uma ilusão, ele fala a verdade. Olha o que ele diz, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Por quê? Porque 2 aceitam Jesus e 3 não. 3 aceitam Jesus e 2 não. Há uma divisão. Por mais que o crente viva na harmonia, né? Alguém disse que o ecumenismo acontece nas famílias, né? Esse ecumenismo eu creio muito. Acontece dentro da família. Então, dentro da família tem o evangélico, né?
tem um muçulmano, tem um budista, né? Ou então é um católico, um budista, um muçulmano, e eles tentam viver numa certa harmonia. Essa harmonia dentro de casa. Eu conheci o presidente da Associação Islâmica do Rio, né? A gente teve num evento, ele esteve junto comigo, uma pessoa hiper simpática, foi uma delícia, conversamos muito, né? E ele falou para mim, olha, minha esposa é católica, então eles vivem em harmonia, mas nem tudo eles conseguem fazer juntos. Então essa harmonia que eles conseguiram dentro de casa chama-se ecumenismo. O ecumenismo dentro de casa, né? Não é? Mas isso não é comum, não é. O comum é a divisão, separação, o divórcio, a briga, a confusão. E muitas das vezes o crente acaba cedendo. Não, pastor, não vou ser mais aluno da escola dominical, não, para não irritar meu filho. Uma irmã falou para mim isso, pastor, eu não vou mais no culto da noite, não, para o meu filho não ficar chateado comigo, né, porque meu filho ele não quer que eu vá. Né? Não, pastor, eu não vou mais entregar meu dízimo porque meu esposo proibiu. Né? É interessante, né, gente? Hoje nós vivemos numa época bem liberal, mas ainda homens tratam a mulher como segundo plano. Como se a mulher fosse um escravo, um tapete, não pudesse administrar seu dinheiro, não pudesse administrar seu tempo. Né? É a submissão elevada à potência de escravidão. E isso existe, querido. Né? Feminicídio. O que é um feminicídio? É o homem que usa da sua força física, né, para bater na mulher, para matar a mulher, né? Usa da sua força física até ele encontra uma mulher mais forte do que ele apanha. Não é? Então, amado, a pessoa aceitou Jesus. Pastor, eu vivo numa casa, todo mundo é ímpio. Aceitou Jesus, prepara para a divisão. Porque os seus valores, né, é igual a moça que aceitou Jesus no lar onde existiam só bandidos. Eram pessoas que elaboravam roubo, planos, assaltos, né? E ela não aceitou mais isso, viver num contexto desse. Houve uma divisão. Né? Houve uma divisão. Eu lembro de uma menina crente, serva do Senhor. Eu fui visitar a casa dela, né? E a casa dela tinha objetos que não tem nada a ver com cristianismo. Eu falei, o que é isso aí, minha irmã? Ela falou, não, meu filho trouxe, eu tenho que respeitar. A minha casa é a casa dele também. E ela com muito medo, não é? Então, queridos irmãos e irmãs, quando você teve um encontro com Cristo, você passou a ser de Cristo. Por mais que você ama a tua casa, a tua família, nem todos são de Cristo. Qual o nosso comportamento? Agredir? Gerar confusão? Gerar divisão? Gerar contenda? Não. Precisamos ter sabedoria. O apóstolo Pedro diz que a mulher crente ganha o seu esposo no silêncio. Né? Tem mulher que vai falando, acaba prejudicando mais a relação. Então é na oração, é no silêncio, é encher teu lar do Espírito Santo. Pastor, aqui uma divisão terrível. Eu estou aqui adorando a Deus, meus filhos falando palavrão. Eu estou aqui adorando a Deus, meus filhos dançando música diabólica do TikTok, músicas satânicas. Não é? Eu estou aqui fazendo as coisas certas, meu esposo embriagado. Amado, como faz bem você entrar num quarto, cair de joelho e falar, Senhor, em nome de Jesus, venha me revestir do teu poder e da tua graça. Aí o Senhor termina com aquela bagunça. Não é? Então nós temos que crer no poder da oração. Jesus diz, olha, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho,
o filho aceita Jesus, né? Eu estava vendo nesse retiro uma menina que aceitou Jesus, o pai a matou e a sepultou na entrada da casa, para que todos que pudessem entrar naquela casa pisassem em cima dela, simbolicamente pisassem em cima dela, né? Até hoje existem situações que filhos são mortos pelos pais porque os filhos aceitam Jesus. Mulheres são expulsas de casa porque aceitam Jesus. Olha, pai contra filho, filho contra pai. Então, o pai está contra o filho porque o filho aceitou Jesus. O filho está contra o pai porque o pai aceitou Jesus. A mãe está contra a filha porque a filha aceitou Jesus. Em outro caso, a filha está contra a mãe porque a mãe aceitou Jesus. A sogra está contra a nora porque a nora aceitou Jesus. A nora está contra a sogra porque a sogra aceitou Jesus. Ou seja, no momento que você tem um encontro com Jesus, você não vive mais os valores do mundo, do ódio, da tristeza. Você vive numa dimensão de Deus. Você vive feliz, abençoado. Você vive declarando que Jesus é só vitória. Mas as pessoas que não têm Jesus ficam irritadas. Por você ter compromisso na igreja, irrita você. Eu lembro uma vez de fazer uma visita, um rapaz, crente, entre aspas, disse assim: pastor, não aguento minha esposa ir à igreja sempre. Eu não aguento. Eu falei: qual o dia que ela vai, meu irmão? Ué, ela vai terça e domingo, eu não aguento isso não. E ele era crente. Eu falei: vamos então contar. Terça-feira ela fica 1h30 na igreja. E domingo 2 horas. Ela está dando 3h30 para Jesus. O dia tem 24 horas. Quantos dias tem uma semana? E você está se irritando. Ele ficou bravo comigo. Você está se irritando porque ela está tirando alguns momentos para ir à casa do Senhor? Não é? Amado, essa pandemia, ela revelou o lado sombrio de muitos crentes. O lado sombrio. Tem crente que morreu. Não vou mais à igreja. Mas vai à clínica médica. Quer ver um lugar que tem mais doença? Clínica médica. Hospital. Né? Clínica médica, hospital, consultório. Ali está o Covid, ali está a doença. Supermercado, farmácia, feirinha. Né? Mas a igreja é o lugar da maldição. Lá tem Covid. Né? E aí o lado sombrio dos crentes, ele acabou aparecendo. Mas não é do crente verdadeiro, não, é do crente. Não é? Então, amado, quer Jesus? Haverá divisão. Não é apenas dentro da família, não, na própria sociedade. Não é? Quantos crentes são perseguidos dentro da empresa? Não é que Pedro fala assim: não sejam perseguidos por se intrometer na vida dos outros. Não é isso, não. Crente fofoqueiro é adâmico, satânico, diabólico e infernal. Tem muito também crente fofoqueiro, maledicente. Não é isso, não. É aquele que quer viver a vida certa, regrada. Uma menina trabalhava numa fábrica e ela não aceitava roubar. As outras roubavam tudo, roubava linha, calcinha, roubava tudo que tinha lá da fábrica. E essa crente não aceitava. Não faço não. As meninas se revoltaram contra ela, arrumaram todo o esquema para conseguir expulsar ela da fábrica, porque ela queria justiça. A palavra justiça na Bíblia não significa o que nós entendemos de justiça aqui na sociedade. Você sabe que uma palavra, né, para cada área do conhecimento, ela tem um significado diferente. Não é? O médico que trabalha com veias, o nome dele é semelhante ao teólogo que estuda anjos.
É o mesmo nome, né? Então, amados, olha que coisa interessante. A palavra justiça na Bíblia significa fazer a vontade de Deus, né? Então, o cristão verdadeiro que nasceu de novo, aonde ele pisa, ele quer justiça. Qual é a vontade de Deus nessa área? Por exemplo, Jesus, quando foi batizado, João não queria que Jesus fosse batizado. Jesus falou assim, não, é importante que se cumpra toda a justiça de Deus. Era a vontade de Deus que Jesus fosse batizado. Isso era o justo, não é? E nós devemos buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. A justiça de Deus. O que é justo? Então o crente, ele não é desonesto. O crente não fica passando cheque sem fundo. O crente não fala uma coisa e faz outra. O crente não rouba seu empresário, né, seu empregador. O crente não traz para casa caneta do escritório. Né? Né? O crente é fiel a Deus e à sociedade. O crente não rouba energia elétrica, nem gato net. Né? Então o crente é diferente. Vive a justiça. Então, por ele viver numa sociedade onde a nossa cultura, nos bastidores, diz que é normal roubar, mentir, trair, é normal ser um pouco mundano. E aí o servo do Senhor fala, não, quero andar na justiça de Deus. Vai haver divisão. E Jesus está falando aqui na palavra, divisão dentro de casa. O pai com a filha com o pai, a mãe com o filho com a mãe, a mulher com a sogra com a mulher e fora. Né? Por quê? Porque os seus valores hoje são valores de Deus. O que fazer, pastor? O senhor está falando a verdade. O Evangelho falou uma verdade que eu nunca ouvi. O que eu devo fazer? Amar, amar, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua mente e com todas as suas forças, e amar o próximo como a si mesmo. Por isso você vai orar pela tua família, você vai abençoar a tua família, você vai dizer, Senhor, abençoe o meu irmão. Né? Você talvez tenha alguém na família que pense totalmente diferente de você. Você vai falar, Senhor, abençoe meu irmão. Você tem uma sogra que te persegue. Senhor, abençoe a minha sogra. Você tem um pai que não aceita a tua fé. Você fala, Senhor, abençoe meu pai. Eu lembro até hoje, eu acho que a Maria deve ter assistido comigo um programa de reportagem, que uma menina, ela vivia no mundo, era balada, festa, né, praia. E a mãe tinha várias fotos dela com bumbum assim, com fio dental, né? E ela então aceitou o Evangelho de Cristo e sentiu-se a se consagrar e passou a ser uma monja católica, né? Aí a reportagem é a seguinte, a mãe estava na reportagem mostrando o repórter, você viu isso não, né? Repórter a foto da filha, oh, minha filha, como é que era linda. Aí aparecia toda a menina seminua, o fio dental, oh, minha filha, eu perdi minha filha, eu perdi minha filha. Aí depois a reportagem foi mostrar a filha, né, lá no mosteiro, já com hábito de monja, né, orando, vivendo as disciplinas espirituais, mas a mãe angustiada, porque a filha agora era uma monja. Assim também com relação ao evangélico, gente. Né? É aquele pai que sonha que o filho seja um grande médico e o filho diz, pai, Deus me chamou para ser pastor e missionário. Não é? Ainda mais missionário, né, Marisa? Que vive esperando recursos de pessoas, né? Ou aquela menina que antes vivia na balada, na festa, e que se converteu. E hoje congrega numa igreja
onde nem calça comprida mais usa, mãe, mas usa um saião, né? O pai fica desesperado, não é? Então, amado, e nas práticas de justiça, prática de entretenimento, né? Então Jesus diz assim, Marisa, vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu vim trazer divisão. A partir de agora, é pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, mulher contra sogra, sogra contra nora, né? Então, o que você faz? Ore, interceda, ame, ame, ame. Tudo aqui na terra vai passar. Jesus falou assim, olha, eu vim para trazer fogo, eu queria que já tudo estivesse queimando, mas eu tenho um batismo, né? Então sabemos que tudo passará. Não perca a tua paciência, a tua alegria. Ame, ame, ame. Amém? Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém, queridos? E assim nós vamos conseguir a bênção do Senhor para a nossa vida. Amém, Juliano? Senhor, muito obrigado por esse evangelho. Um evangelho pouco ensinado, pouco falado. Mas graças a Deus pelo nosso lecionário, que não exclui nada do evangelho. Pai, obrigado porque através desse lecionário a gente tem lido e meditado sobre tudo que está no evangelho. Isso tem nos trazido, ó Deus, grande alegria. Muito obrigado, Pai, pela minha vida, a vida do meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém, Alonede? Irmãos, vamos estar orando então pela família Rodrigo e Madalena. Vamos estar orando pela família Suzy, Angelita, abençoando nossos familiares, amém? E também orando pela nossa sociedade, pela nossa saúde. Hoje tem o culto da família, às 19h30. Vamos orar pela família? E nesse culto nós vamos falar sobre família em louvor e adoração. Escreve seu caderninho aí, Terezinha. Família em louvor e adoração. Nós vamos ter a pregadora internacional, Nayara Mascarenha. Então vai ser uma bênção do Senhor hoje, 19h30. Você que está em Friburgo, venha para a igreja. Você que não está aqui, acompanhe, ou não posso por questão de saúde, acompanhe no Facebook, Edson Cortar Sardinha. Amém? Vamos então orar por vocês. Um beijo na minha sobrinha Madalena Alencar, na minha filha Madalena também, e também na nossa querida Elaine Hermes, minha sobrinha também, a benção. Vamos orar então pela saúde do nosso irmão Davi, né, Davi? Davi celebrando a presença de Deus, né, Davi? Celebrando a graça, a cura. Orar pela Silvia, pela Madalena, Rodrigo, Evanil, Paulinha. Estamos orando aí pela Silvinha, né? A Moisete, Ivete, a Luzia, né? Orar pela vida também preciosa da nossa querida Marina, Regina Helena, Maria, pela a saúde da Jussara Tex, família. Amém? Pedir a bênção do Pai. Senhor, nós oramos nesse momento, Pai, pelos enfermos. O enfermo pode agora estar deitado numa cama, mas queremos que agora esteja deitado na mão misericordiosa de Jesus. O Senhor é poderoso para curar qualquer tipo de enfermidade. O Senhor é poderoso para usar os médicos, os medicamentos. Coloco diante de Ti a Elisa, filha do pastor André e pastora Juliane. Coloco, Deus amado, todas as pessoas que sofrem. Deus, eu oro pela família, Pai. Deus, que a família possa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ter paz. Deus amado, aquelas pessoas que estão ainda divididas na sua fé, possam tomar, ó Deus amado, uma atitude, uma decisão por Cristo. Abençoe cada família, Pai, para que mesmo havendo diferenças na fé,
possa haver o mínimo de harmonia possível e a tua bênção. Pai amado, eu oro nesse momento em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pela vida dos meus irmãos e minhas irmãs, pelos desempregados, pelos empresários, pelos lojistas, pelos aqueles irmãos que trabalham como advogados. Abençoa o trabalho da nossa irmã, Pai amado, Deus eterno, Gabriela, pastor Zé Mauro, que são advogados, para que eles possam pegar muitas causas e ter a bênção do Senhor nos seus trabalhos. Tua filha, Senhor, a Lígia e tantas outras pessoas, Pai amado, que estão agora nos acompanhando. Abençoa a saúde da Elonede, Deus. Abençoa a saúde da Tereza Pereira, da Alice, da Iris, da Lígia. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela Mirna, pelo nosso irmão Leobino e nossa irmã Cleia. Nós te louvamos, Pai. Nos dê agora, Pai, sobre a nossa família, Estevão, Lídia, Marisa, toda sorte de bênção. Abençoa a família da Vanessa, missionária da Jocum. Pai, abençoa, Senhor, nossa vida, Pai. E o Vitinho também na Jocum. Traga a tua bênção, a tua graça. Se nós queremos, ó Pai, lhe pedir, ó Deus, toda sorte de bênção. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a tua vontade. Queremos viver pela fé, glorificando e exaltando o teu nome. Colocamos todos os nossos familiares diante de ti e oramos pela nossa casa, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nathalie, agradeço a Deus pela resposta que você teve. Gente, ontem foi aniversário da Ana Maria, né? Teve bolo, pastel de carne, cajuzinho lá na casa da Ana Maria. Eu acho que teve, né? Não é, Ana Maria? Muito bom. Deus abençoe. Parabéns. Parabéns, Nathalie. Em nome de Jesus. Vamos receber a bênção apostólica. Lembrando que hoje é o dia da família. Quinta-feira é o dia de adoração, porque nos prepara para o final de semana. Amanhã lembramos da paixão de Jesus. No sábado, Shabat. E domingo, a ressurreição de Cristo. Amém? Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós agora e para sempre. Amém. Um beijo. Tchau, pessoal.